a mais um Catoia Cast, um episódio de hoje especialíssimo com convidados especiais que eu já vim anunciando para vocês, mas deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece, para quem está me ouvindo no podcast, também me segue lá no YouTube, Samantha Catoia, que agora tem mais essa aba com os videocasts, os podcasts em vídeo. Estou trazendo para vocês agora um tema super relevante da atualidade. Eu sou mãe de gêmeos autistas e estou trazendo vários depoimentos aí que eu já trouxe em áudio e vídeo, convidados especiais e hoje especialíssimos terapeutas dos meus filhos estão aqui hoje para conversar. Gente, eu vou aprender tanta coisa junto com vocês. Dani e Rafa, muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente que agradece em estar aqui. Fico muito Nossa, feliz. A gente está lisonjeado pelo convite. Assim, ansiosa para poder compartilhar as informações para as outras pessoas que não têm o acesso, né? Exatamente. Eu só tenho a agradecer. Então, para você. Rafa. A gente é apaixonado por essa área, então sempre, assim, se conectar com pessoas que estão interessadas, né, em ouvir é muito bacana ter essa troca, assim, né? E a gente vê, eu vejo vocês trabalhando e é visível. Quando a gente vê quando a pessoa faz o que ela ama, é diferente, o trabalho é diferente. Gente, já aproveita então, já para começar pedindo nesse vídeo, estás aqui no YouTube, já deixa aí o teu like, aciona aí esse sininho, porque tá vindo muito conteúdo top, principalmente para quem tem interesse, né? Se tu não tem na tua família, próximo, amigo, familiar, compartilha o nosso vídeo pro grupo dos amigos, família. Vai vir muito assunto aí relevante. Vou procurar estar trazendo, né, mais especialistas, outras mães com as suas experiências nos mais diversas fases e idades aí das crianças dentro do autismo e outras deficiências também, né, que eu já trouxe no episódio anterior, a história da Ana. A ideia aqui é a gente estar trazendo informação, como a Dani falou, para as pessoas que não têm acesso, para as pessoas que não conseguem levar seus filhos às terapias, ou que não têm nem o conhecimento, nem de estar entendendo que aquela criança ali pode ser que esteja dentro do espectro. A intenção aqui é essa, a gente poder estar aí desvendando olhares, né? Que às vezes até pais também que desconfiam, mas que também não querem ver, né? Tem muitos também que não querem enxergar não que aquela criança está diferente, verdade, pode ser que esteja dentro de um espectro. Então a ideia aqui é a gente trazer informação. Bora lá, então, vou trazer falar um pouquinho de vocês. Mas antes disso, agradecer os apoiadores desse podcast. A Beautiful Harmonização Facial, para você que adora falar de beleza, assim como eu, né? Tem um canal exclusivo que fala sobre beleza, pois então, a Beautiful é especialista em harmonização facial, homens, mulheres, qualquer pessoa interessada em cuidar dos seus cuidados pessoais, porque a imagem sim fala pela gente, principalmente quem trabalha aí na área da beleza, né? A gente sabe do que eu tô falando. Então, agenda o teu horário. Vou deixar depois abaixo aqui, tanto no podcast quanto no YouTube, descritivo, Instagram. É só entrar em contato pelo link e agendar a tua primeira avaliação. Tanto Botox quanto preenchimento, harmonização facial. Fica aqui a minha recomendação. E também, deixa eu até mostrar aqui para vocês essas coisinhas fofas aqui, ó. Nós tivemos também um apoiador, que é a SR Personalizados. Ela presenteou nossos convidados, inclusive vão levar suas canequinhas, que são as mesmas que vocês estão tomando o cafezinho de vocês. Obrigado, são lindas. Tá aqui os presentinhos de lembrancinha do nosso podcast. SR Personalizados. Também vou deixar o Instagram deles aqui abaixo, para quem tiver interesse em fazer, né, a sua lembrancinha aí personalizada. E falando hoje dos nossos terapeutas, Dani e Rafa. Daniela Aguilera é terapeuta ocupacional, especialista em reabilitação e ergonomia e terapeuta ABA. Para quem está me acompanhando aí, já me ouviu falando bastante sobre o ABA. O Rafa, Rafael Egger, fisioterapeuta, formação em Bobá. Falei direito? Bobat. Não conheço, vou aprender hoje com vocês. E RTA, também terapeuta em ABA. Gente, nosso podcast hoje vai longe. Vocês estão com tempo? Porque vou ter muitas perguntas, assim como imagino que vocês tenham também. Então, vou pedir para vocês falarem um pouquinho de vocês, como é que chegaram até, né, hoje, os dias de hoje, trabalhando com as crianças dentro do TEA. Passaram aí por todas essas formações e especializações. Pode começar, Dani? Pode ser? Olá, pessoal. Meu nome é Daniela Saraiva Aguilera, né? Sou terapeuta ocupacional, formei em 2017 e logo em seguida eu comecei a trabalhar primeiro em
tinha pai, né? E eu sempre senti a necessidade de uma formação maior, dar continuidade para poder entender a questão do desenvolvimento infantil, principalmente, que é o campo que eu mais gosto de trabalhar. Dani, eu vou te fazer perguntas pode ser assim, bem bobas para vocês, mas é como se uma pessoa que não entende nada. Para fazer a terapia ocupacional, tu não precisa ter outra formação ou tem algum pré-requisito? Se hoje eu quiser me formar em terapeuta ocupacional, eu posso, sendo da área da TI, por exemplo? Pode, você no caso faz o vestibular, né? Sim. É uma graduação que dura em torno de 4 a 5 anos. Depende... Não tem nenhum pré-requisito, é uma formação acadêmica. É uma formação acadêmica, É o mesmo conselho de fisioterapia também, nós dois somos do mesmo conselho. Crefito. Tem vários campos que pode trabalhar, no caso da terapia ocupacional, pode trabalhar na questão da educação, da questão infantil, trabalhar na geriatria, na UTI, em escolas. E a pessoa que se identifica melhor na questão ergonômica também, na saúde do trabalhador, né? E a pessoa que se identifica daí escolhe a área que quer fazer especialização. Então, assim que eu me formei, eu sempre tive essa vontade de fazer uma residência, né? E era bem específica, fazer residência em reabilitação. E foi quando eu fiz, em 2020, bem na época da pandemia. Foi bem difícil, porque foi bem na época que surgiu muitos casos e diversos tipos de pessoas com sequelas, né? Sequelas, porque assim, foi muito ligeiro a forma que expandiu o Covid, né? Sim. E assim, tinha procura de diversos tipos de sequelas pela reabilitação, né? Por conta do Covid. Por conta do Covid em si. E no meu caso, tinha busca maior do autismo. Que aí eu acredito que 2020 que começou a expandir maior as informações, a questão de diagnósticos, né? Ficou mais fácil de as pessoas terem o acesso. Eu não sei se foi coincidência, se foi por causa do ano da pandemia também, aí vocês me digam com o olhar de vocês, mas eu, no caso, foi porque meus filhos nasceram no final de 2019, né? E ali 2020, o ano da pandemia, até o primeiro aninho, tava tudo ok. Quando chegou ali por volta do aninho que eu comecei a perceber, né, os olhares distantes, começar a ter algumas estereotipias, né, começar alguns apontamentos assim que me chamaram a atenção, porque eu já tinha minha amiga com filho autista, isso aí é característica de autismo. Eu não conhecia, até então não conhecia muito pouco, só tinha esse caso de uma amiga minha que tinha filho autista, mas eu não conhecia nada sobre autismo. E me lembro na época que o neuro falou, quando a gente começou a pesquisar as crianças, ele falou, calma, começa as terapias, porque tu mesma falou que eles nasceram no ano da pandemia. E tem muita criança em atraso esse ano, nesses 2 últimos anos também. Sim, eu então, acredito... não sei se foi com muita coincidência. Eu acredito também que o fato de os pais ter ficado por um tempo maior com os filhos, eles conseguiram também identificar traços que eles não é que eles não queriam ver, mas não puderam, não puderam perceber devido à correria do cotidiano, né? E aí o que acontece? Acaba meio que passando batido, porque tem toda aquela rotina, a criança levanta, vai pra creche, né? Ou vai pra escola, fica depois com a babá ou coisa parecida, ou com algum parente, e não tem esse contato, como a pandemia, ela meio que obrigou todo mundo a ficar enclausurado dentro de casa. Se você parar para pensar, ela deu uma reflexão em muitas pessoas, em qual é a sua prioridade, né? Na verdade, qual é a sua prioridade. E foi muito bom. Esses 2 anos de residência, eu consegui fazer uma reflexão geral, tanto da carreira como de vida mesmo, né? E logo em seguida eu recebi proposta e vim pra cá, pra Florianópolis, né? E aí, junto com essa tua especialidade da reabilitação e ergonomia, foi tudo junto ali? Ergonomia eu fiz depois que eu cheguei aqui ano passado. E a aba? E o ABA também. Foi na verdade, o ABA eu já dei início já no ano passado. E como que funciona para se tornar uma terapeuta ABA? Tem que também fazer um curso uma pós-graduação. Como a graduação? É uma pós? É uma pós-graduação. Então, aí tu tens que ter a formação para poder fazer ou não? O do ABA, tu pode ter a formação tanto de físio, TO, fono, psicopedagoga, tem os psicóloga.
A questão da pedagogia também, você pode fazer também o ABA, entendeu? Porque na escola também é muito importante. Sim, eu estou perguntando por isso, porque eu vejo hoje claramente a necessidade dos educadores na escola estarem se especializando. A educação especial. A gente vai chegar nisso. É Porque bem a importante. gente vê como não sabe. Querem, né, acolher, querem ajudar, querem lidar, mas não sabem como, literalmente. E Rafa, fisioterapeuta, conta um pouquinho da tua história. Eu me formei na época da pandemia também. Passei por todo esse processo, né, de mudança na sociedade de forma geral, inclusive nessa questão do neurodesenvolvimento das crianças. Foi um desafio, né, para as equipes, essa questão do diagnóstico diferencial. Até hoje a gente sente, né, Dani? Ouve pais falando, né? Ah, não, mas foi por causa da pandemia. É bem desafiador a gente realmente conversar em conjunto com as famílias sobre essa questão, porque realmente dentro do autismo tem alguns traços que são um pouco diferentes do autismo, né? Daí, na minha formação, comecei como generalista, fiquei um ano estudando bastante a dor crônica e nos adultos realmente gostei bastante, foi um conhecimento que agregou e agrega até hoje, né? Eu utilizo algumas questões da neurociência com as crianças. E daí depois, na verdade, desde a graduação eu sempre tive muito contato com as crianças, eu sempre gostei. E eu entrei numa clínica, primeiro trabalhando com adultos, mas o foco dela, que é o CIAR, eles focam muito na pediatria. Sim. Então acabou chegando um ou outro paciente para mim, e daí conforme eu fui atendendo, eu fui estudando mais e realmente me apaixonando, né? Essa área do autismo é muito encantadora e eu acho que tem que ter muita sensibilidade para estar nela, né? Porque às vezes são pequenos gestos que fazem toda a diferença no atendimento. E eu acho isso muito legal. Eu acho essa criatividade que a gente tem que ter na terapia é sempre todo dia faz o atendimento ser diferente. Então, isso me apaixona nessa área. E daí a formação do Bobat e do RTA, que eu acho que a gente até vai conversar depois um pouco sobre isso, ela agrega tanto no sentido da respiração, no caso do RTA, que é o reequilíbrio tóraco-abdominal, que daí ali dentro da fisioterapia a gente estuda a questão tanto do abdômen quanto do tórax, né, em relação à respiração, postura, e isso tá um pouquinho em algumas crianças com autismo, está um pouquinho alterado. Então, dentro da equipe multidisciplinar, ajudando por meio do RTA as crianças, a gente consegue agregar muito, tanto na fala, quanto na questão alimentar, quanto na questão, às vezes, da motricidade fina também. Uma coisa vai complementando a outra, né? E outra coisa também, que é um dos meus focos no momento com as crianças com autismo, é a parte da hipotonia, que vem se falando muito, né? A gente até pode falar também sobre isso, que é a questão do tônus, o músculo um pouquinho mais fraco, um pouquinho menos ativado, que a gente chama. E daí o conceito Bobat, ele é um conceito começou lá em 1940, ele veio se atualizando até os dias atuais, tem um Bobat contemporâneo, por exemplo, e ele trabalha muito com essa questão do tônus. Começou sendo focado para paralisia cerebral, naquelas crianças que têm a espasticidade, que é um membro um pouco mais rígido, mas ele foi se aprofundando também, antes mesmo desse boom do autismo, né, dos diagnósticos, mas ele já estudava a hipotonia, por exemplo, nos casos de síndrome de Down. Sim. Daí acabou tendo muita relação, porque os estudos começaram a sair falando que as crianças com autismo, uma porcentagem delas poderia ter a hipotonia, e daí como o Bobat sempre estudou isso, acabou aliando as ciências, né? Sim, isso que eu acho bem desafiador e até eu acho que é complicado, assim, para quem entra, né, cai, né, nesse mundo do autismo, que os pais caem no mundo do autismo, né, vocês buscam, estudam, se especializam, a gente cai de paraquedas, que eu acho bem complicado isso quando falam pra gente, não, tem que fazer terapias, tá, mas que terapias? Não, tem que fazer TO, tem que fazer físio, tem que fazer psico, tem que fazer não sei o que é TO? Não, e o detalhe, né? Dentro de cada profissão ainda tem Bobat. Olha quanta coisa que ele tá me falando que eu ainda não conheço. É. Então é bem específico. Por exemplo, tu tá trabalhando isso tudo dentro do autismo, mas não necessariamente é só dentro da criança autista, porque, por exemplo, os meus filhos não trabalham isso. Vão ainda trabalhar? Não vão precisar? Gente, esclareçam tudo, me contem tudo. Assim, ele estava, inclusive, falando a respeito disso. E a Dani também. Primeira dúvida, o que é TO? O que o TO faz? Terapia ocupacional, né? Que é a terapia ocupacional que trabalha a questão da ocupação humana. Mas como a terapia ocupacional pode auxiliar a criança com autismo, né? A gente trabalha a questão sensorial, porque, assim, muitas pessoas não tinham ideia dessas alterações que as crianças têm, né? O que é a questão sensorial? Sensorial vem ser a questão de diminuição
do tato, diminuição da sensibilidade, do frio, do quente, a sensibilidade ou a questão da sensibilidade acima da média, que é a Por questão exemplo, olfativa. Vou dar um exemplo do Henrico, me corrija se eu estiver errada, né? O Lourenço também, mas eu acho que mais o Henrico. A questão do tato deles, como eles têm a seletividade alimentar, eu Sim, observo muito em relação à sim. comida, de pegar as coisas, os De alimentos mais moles. mais mole, molhadinho, gosmentinho, Isso, fruta, que bem tem isso líquido, mesmo. né? Tudo parece que eles têm agonia de pegar. Isso, Eles até aí a querem provar, sensibilidade mas tátil eu é tenho que dar na maior. boca, Uhum. porque ele pegar dá agonia. É bem isso. É um exemplo. É isso, sensibilidade tátil. Exatamente. É. Para E quem tem... não entende, né, gente? A gente tem que exatamente. explicar tudo. E tem a questão da sensibilidade olfativa também, que é quando a criança, ou até na fase adolescente ou adulta, tem a sensibilidade de cheiros, sabe? Conseguir captar cheiros a metros de distância. Essa eu não sabia. E é horrível, não é uma coisa boa, tá? É angustiante, né, Rafa? Uhum. E assim, a terapia ocupacional ela vai atuar nisso também. Os medos que as crianças têm de altura, de trabalhar a questão vestibular. Vamos lá, vamos colocar num balanço, vamos escalar, colocar para subir, descer degrau, escalar o espaldar. É bem isso. Parece uma sabe? coisa boba de falar, né? Mas eu me lembro que quando eles entraram, eles eram bebezinhos, ainda 1 ano e 9 meses, e me veio a cena agora. Eles tinham a dificuldade de subir a calçada. Sim. Subir e descer a calçada para chegar ali. Eu observava que eles tinham essa motricidade, eu não sei qual era Coordenação a coordenação motora global. Eles tinham a dificuldade, gente, de subir e descer a calçada, para ver como é Uhum. necessário, E a como gente faz diferença. trabalha isso também. Sim. Desde... Eu me lembro a primeira vez que eu voltei para casa com eles e eles pularam da calçada para a rua. Eu saí dando pulinho com eles no meio da rua ali. Eu assim, gente do céu, tu vê que são coisas que parecem tão bobas, né? Pra gente quando tem nossos filhos típicos, né? A gente não presta atenção, porque não tem essa deficiência, né? Uhum. Na verdade, falta desenvolver coisas que eles conseguem captar de forma mais ampla, tem coisas que ele já não consegue, meio que o cérebro ele deixa para trás. E aí o que a gente vai fazer? Vai trabalhar isso lá durante as terapias. Compreende? Então, escaladinhas, né? A que eles escalada, fazem subir, descer. exatamente. Até noção de espaço circuito, também, né? Com certeza. O movimento do balanço, o que é diferente para eles? Que eu lembro que o Lorenzo, no começo, assim, morria de medo de subir no balanço. Hoje ele adora. Hoje ele já consegue mais. E o Henrico ama, né? O Henrico ama, sim. O Henrico sempre foi desbravador. Ele não tem medo de nada. Não. Mas é a questão do medo, sabe? Que a gente vai trabalhar isso. Mostrar para ele que não vai ter um risco, porque para eles é uma coisa assustadora. Então vamos lá, vamos trabalhar isso de forma lúdica. Olha aqui, amor, vamos lá, senta aqui, vamos lá balançar. Uma coisa assim, mostra para ele que não vai agredir, ele não vai se machucar, entendeu? Que ele tá seguro, né? Que ele está seguro, bem isso mesmo. Não, a gente vê assim nas terapias. Eu amo, né? Eu vivo enchendo o saco da Dani. Ai, me manda vídeo, me manda vídeo. Eu adoro ver, assim, porque é uma evolução, né? Eu digo que a gente tem mini vitórias todos os dias, porque só mesmo. quem tá dentro que sabe, né? A diferença que é faz. tão importante isso, por quê? Porque um movimento ele trabalha o todo, né? E às vezes a criança tem um atraso na fala, não é só devido porque ele não consegue articular, porque ele não tem os primórdios lá, entendeu? Que loucura, que precisa né? trabalhar. Uma coisa tá ligada na outra, né? Por isso que o médico fala terapias, né? Que é o conjunto de tudo. Com certeza. Loucura, né? Exatamente. O Rafa, ele pode complementar mais e até especificar, né, a questão da hipotonia, que isso também é bem relativo, que deve ser trabalhado, porque uma criança hipotônica, ela tem muitas limitações, né? Então, na verdade, cada criança que a gente fala que não existe um autista igual ao outro, porque realmente não existe. Passa pelo olhar de vocês, de toda a equipe, e aí vocês identificam quem precisa trabalhar com aquela criança. Porque cada um vai ter uma necessidade específica, né? É bem isso, uma criança ela tem a seletividade alimentar, a outra já come de tudo. É muito específico até dentro das nossas áreas. Por exemplo, tem uma criança dentro da área da Dani que tem um medo, essa insegurança antigravitacional, e outras já tem uma dificuldade nas texturas, né, Dani? É bem isso. Então é muito específico até dentro da nossa área, assim, em si, né? Que a gente tem que estar trabalhando com ele aos poucos e de uma forma que não amedronte, para não querer
criar uma aversão e não querer ir para terapia, né? Uhum. Porque, assim, o erro que alguns profissionais eles cometem é ter aquela ansiedade, sabe? Primeiro, você tem que ganhar a criança, ganhar a confiança dela, entrar no mundo dela. Eu sempre falo isso, que a gente tem que entrar no mundo dela e trazer ela para o nosso mundo. Porque se você conseguir visualizar esse lado, ela vai fazer o que você pedir. Você tem que ser o maior reforçador da criança. Não é um objeto em si. Você pode utilizar a ferramenta de um objeto. Um exemplo, o Henrico, ele ama o balanço, mas aí você tem que condicionar ele. Ah, Henrico, sobe aqui a escadinha que depois você vai no balanço. Pode trabalhar isso. Mas assim, você sendo o reforçador da criança, criar aquele vínculo maravilhoso com ele, que a ponto de você chegar e falar, vai lá, Henrico, vai no circuito, vai ele entender e na faz, escada. né? Aham, exatamente. Tem toda essa magia, né? E eu gosto sempre de falar também que dentro do autismo tem uma série de questões, tanto comportamentais quanto motoras, Sim. que fazem com que a criança ela não tenha tantas vivências como uma criança que não tem o autismo. Sim. Então, a gente ali na terapia, a gente proporciona essa questão das vivências. E as vivências novas, um estímulo novo, tanto motor, psicológico, sensorial, às vezes pode gerar um estranhamento inicial, um medo. Então, isso é muito importante também proporcionar essas vivências para a criança, de forma geral. Sim, isso que vocês estão falando, gente, é nas pequenas coisas, assim, vai vindo Detalhes. na minha memória, por exemplo, as crianças, ainda, o Lorenzo ainda faz assim, de vez em quando eu pego ele fazendo assim. Uhum. O Lorenzo não pensava, ele não fazia esse movimento da pinça. Uhum. Quem estiver me ouvindo, eu tô pensando no meu indicador com o meu dedão. Não tinha, que é a pegada da gente de pegar para escrever, né? Sim. De pegar uma caneta. Ele não tinha motricidade nenhuma. fina, E o não. Henrico também, o Henrico parecia visivelmente Sim. que ele não tinha força Uhum. para pegar nada. Hoje é um pintor. Gente, ele risca numa força Verdade. assim que eu não dou conta de apontar os Uma lápis. destreza e com É. ambas as mãos, né? Sim, Direita e hoje ele esquerda. risca mais forte do que o Lorenzo. É. Que eu não dou conta de estar toda hora apontando lápis. De tanto... Ele já chegou a quebrar lápis no meio. Eu, assim, gente, é impressionante. É impressionante como muda. Eu falo assim, ó, posso estar errada, eu ainda conheço muito pouco ainda, mas o ABA e as terapias, todos os procedimentos que vocês fazem para as crianças, assim, muda a vida dessas crianças, gente. É exatamente o que tu falou. Crianças que não tinham, às vezes, habilidade para fazer coisas simples, básicas, que impedem eles de ter alguma autonomia, vai construindo, é uma escadinha, né? Sim. E às vezes é uma questão complexa também, né? Porque o pessoal que tá de fora olha, ele conseguiu fazer a pinça. Mas pra gente chegar até aquele ponto, é uma série de pré-requisitos. Tudo tem pré-requisito, né? A fala, a motricidade, comportamento. Então é uma escadinha. E eu acho também que a gente tem que comemorar essas pequenas entre grandes aspas, coisas, porque elas que vão gerando uma base para habilidades mais complexas. Sim, e aí no caso que tu falou da respiração, eu vejo, posso estar errada também, vocês me corrijam, que o Henrique é muito mais acelerado do que o Lorenzo. E eu percebo muito também isso na respiração dele no mal dormir, né? Que eles têm um mal dormir. E o Henrique tá passando muitas noites ali comigo. Gente, ele me acorda a madrugada inteira. Mas assim, é numa agitação que ele não tem parada. Ele vai percorrendo a cama, assim. Suado e quando ainda. ele acordar mesmo pra mamar, ele... E às vezes essa noite eu percebi, ele pega a mamadeira assim numa ânsia, que parece assim, faz 2 dias que ele não mama, e eu chego a perceber a respiração. Isso do autismo. Pode ter a ver, até por essa questão das vivências, a gente não ouve muito falar disso e é bem complexo, mas a respiração, para gerar também exige um desenvolvimento na respiração. Então, se a criança tem menores vivências em outras áreas, a respiração também pode ter uma dificuldade ali. Isso que você falou, por exemplo, da dificuldade de dormir, nós fisioterapeutas pegamos muito em consultório da criança agitada, que não consegue dormir de noite, fica suada de noite. Isso tudo a gente fala até, por exemplo, do gasto de energia, que o que deveria ser uma respiração tranquila, acaba sendo uma respiração mais pesada, carregada, e isso a gente vai trabalhando também. O acalmar a respiração, né, é bem importante. Como é que vocês complementam? Eu vejo
várias vezes vocês atendendo ali na mesma sala, vocês chegam a complementar ali o trabalho um com o outro? Sim. Bastante, né, Dani? A Então gente me tem conta. uma troca bem boa, eu e o Rafa. Na verdade, só, Dani, Então me conta. quando a gente, desde o primeiro dia de atendimento junto, a gente já se deu muito bem, né, Dani? Foi uma coisa surreal, eu e o Rafa, no Aonde início, que assim, uma especialidade encaixa ali, complementa a outra. porque assim, o Rafa até então ele não tinha o conhecimento do ABA técnico, ele Sim. só ouvia falar, né, Rafa? Não sabia exatamente como aplicar. E assim, o ABA, gente, é surreal a importância do ABA. Porque eu digo assim, criança que não tem o ABA, ela fica sem norte, entendeu? Transforma a vida deles, né? E aí foi basicamente nisso que a gente começou a inserir. Ele via bem assim, a paciente tal assim, eu não tô conseguindo trabalhar com ela. E aí eu fui dando dicas, faz assim, pega tal objeto que ela gosta lá, usa como reforçador, tenta abraçar ela. Foi. Dá um beijinho nela, porque a criança, ela gosta muito do toque. Tem criança que não gosta, mas é porque ela não tem essa vivência. A partir do momento que tu chega e acalenta ela, dá um abraço, dá um beijinho, ela se desmancha. E aí foi o que eu fui passando pra ele, né? E logo em seguida, as instruções dos reforçadores. E aí a gente começou a fazer a troca, tanto da questão de postura, né? Aí Rafa, eu vejo que ele tá com o pé muito pra dentro, assim, porque tem muito disso do autismo, né? O pé, ele é pra dentro, ele anda muito nas pontas dos pés. Tem do autismo? Porque os meus eu até então achava que era genética do pai. Não, anda... Eles têm um pouquinho, mas o pai também tem, então. Mas o TEA, ele não sabia. é uma coisa que é trazido dos pais. Não, geralmente sim. O A pai genética, ou a sim. mãe. Mas o que eu digo, os pezinhos um pouquinho pra E dentro, acaba- porque o pai deles também tem. Então, mas- pra mim, é do pai, não é do autismo. Não, mas é uma característica, né, Rafa? Até a parte do tônus, assim. Sim. Uma compensação. Ó, tá vendo? Ó, Sim, aprendizado. compensa, por isso que tem aquela questão também do sentar em W. Como é que vamos fazer isso? Vamos lá, trabalhar fortalecimento. Tanto ele passava a dica, vamos trabalhar fortalecimento, Dani, faz esse tipo de manobra. E aí sempre houve essa troca. Legal. E, na verdade, a gente foi se conhecendo, né? E trabalhando junto. Então, assim, de forma geral, assim, um complementa muito o outro. Porque o físio, ele trabalha muito a parte estrutural, o corpo. E a TO, ela utiliza essa estrutura para dar uma função para as coisas. Sim. Então, às vezes, por exemplo, o físio vai trabalhar a criança conseguir permanecer mais tempo sentada, com uma postura melhor, com uma respiração melhor. E a TO vai utilizar desses benefícios para brincar funcional, para escrever, para utilizar a pinça. Então, até tem um limite para cada, né? Assim, bem claro. A gente consegue ver muito porque a gente trabalha junto. Eu até encaminhei um paciente para ti recentemente. Foi. Que ele ficou bem estruturado e eu falei, Dani, não tem mais o que eu trabalhar aqui. Agora ele precisa realmente vivenciar, trabalhar a função em si. Sim, ele tinha a questão da gravidade, né, Rafa? O medo de ir no balanço. Ele tinha aquela curiosidade de ver outra criança no balanço, ele tem 11 anos, né? E assim, ele tinha muita insegurança. Aí eu fui lá, chamei ele, vamos nós dois, senta aqui do meu lado, bem devagarzinho e tal. Agora ele pede, o balanço, mais forte. A gente fica, não, também não vamos fazer muito forte, porque pode cair. E é uma coisa... Acho isso, nossa, cara, eu acho isso divino, assim, porque a gente vê, eu acompanho, porque os meus também tiveram essa dificuldade. O Henrico, eu digo que ele nasceu pendurado no lustre, né? Porque o meu Henrico, meu Deus, é o filhotinho do Spider-Man. O Lorenzo sempre teve medo de tudo. Medo de tudo. O Lorenzo não pulava no sofá. Eu me lembro também, a primeira vez que eu peguei ele pulando no sofá, eu pulava junto dentro de casa, porque é tudo conquista das terapias. Sim, porque tinha medo. Ele escala, né? O Lorenzo escala agora. Quando eu vi a primeira vez ele subir no braço do sofá, fazer o que o irmão dele fazia muito, né? Eu assim, meu Deus, filho, sobe. Dá uma emoção, né? Nossa, gente, não tem. E o falar que quando a criança não chega lá e não verbaliza e de repente, porque eu já peguei, né? Crianças que verbalizam, crianças que não verbalizam. E assim, começa a falar, dá,
Aí eu fico, ai meu Deus, ai amiga, eu não consegui filmar ele. Ai, tu viu? Bom, Aí né? eu vi. É bom, É uma né? coisa Muito assim, bom. muito. Eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague, Isso que é sabe? É gostoso, verdade. assim. A nossa área é muito linda E nesse é sentido. isso que é, assim, cara, de tirar o chapéu para vocês, assim, que eu vejo como vocês amam o que vocês fazem, porque tem casos muito desafiadores. Eu já presenciei alguns ali. Quando a gente fala assim, ó, às vezes eu falo assim, gente, hoje eu não tô aguentando, hoje tá punk, né, gente? Dá uma ressalva, eu tenho 2. Trabalho em dobro. Né? E às vezes eu chego ali, eu vejo um caso de uma criança, né, bem mais dificultoso assim de se Bem mais lidar, e severo. eu vejo ali vocês no manejo com aquela criança, e eu assim, meu Deus, eu não posso reclamar. É porque eles fazem o que Porque, é solicitado. gente, é né? muita, é assim, isso que eu acho difícil do autismo, é muita discrepância, assim, né? Não tem uma medida, não tem, né? O autismo vem daqui até aqui, não. É muito O genérico, espectro, assim, ele muito é amplo. genérico. Então, por isso que eu acho até a dificuldade também de diagnosticar uma criança, né? É bem Sim, isso mesmo. com certeza. Imagina, com mais dificuldade eu devo imaginar dos primeiros ali do nível 1, né? Porque até onde, qual é o limite ali de tu dizer que a criança tá dentro ou tá fora? Porque tem muitas características. E é bem sutil, né, Samantha? É. E aí é bem isso que eu tô te falando, que o pai ou a mãe, ele tem que ficar lá de olho, tem que olhar os mínimos detalhes, porque assim, não, vai ver a mania dele fazer isso. Mania, ele faz isso sempre, né? Mas então, até falando onde é disso de mania, é toque. Sim, então fala da tua especialidade, como que os pais podem identificar isso, para aqueles que estiverem na dúvida, que tá vendo alguma coisa diferente do filho, mas ou não quer enxergar, ou realmente desconhece, não tem nem noção. O que a característica, eu fiquei até nervosa. A No meu caso, característica que pega... que eu peguei primeiro foi o olhar distante, né? Uma carinha de triste, assim, chamar, e a criança não te olhar. Irem pra Nárnia, que nem eu Isso, falo com o Rafa. lá no mundinho. Eles Filho, vão volta no teu mundinho. Bem isso. E a troca também, né, que não faz o pareamento da busca. Sim. E outra coisa que a criança, ela geralmente tem essa dificuldade de verbalizar, ela pega pela mão e chama, quero isso, bem isso, mas eles não verbalizam, né? E aí tem a questão sensorial mesmo, como eu havia falado, que é bem explícito isso, que é a questão da seletividade alimentar, que muitas crianças têm muita dificuldade para a questão da alimentação, do mole, da comida. Tem criança que prefere comida mole, tem outra criança que prefere mais aquelas comidas crocantes, seca, né? Exatamente. E aí tem que trabalhar tudo isso. Eu passo por todas, né? Que eu digo que a gente vai e volta, né? Vai Sim, e volta, exatamente. porque eles têm fases, assim. Eles passaram por uma fase que era basicamente purê de batata. Não tinha Cristo que fazer comer outra coisa. E assim, purê, papinha. Não podia, se tivesse um pedacinho de batata, fazia ânsia, que eu acredito que seja facilidade de todos, né? Fazia um pedacinho na boca, já fazia ânsia, também já vomitava tudo. Aí tem a fase do seco, não quer mais nada. Só quer pão de queijo, crocante. Pão seco e bolacha salgada e seco. E dá-lhe suco depois em cima. E assim, gente, é uma loucura. É bem isso. E eles têm essa oscilação. Mas antes ele comia carne, hoje ele não come. Antes ele aceitava o caldinho de feijão com arroz, hoje já não aceita o caldinho de feijão. Exato, isso é legal falar também, porque os meus até 1 aninho... Tava tudo ok, normal, né? Tudo normal. A comida que tava no fogão nosso do almoço era feito o pratinho deles. Pedacinho, bonitinho, né? Como manda o figurino, vai introduzindo tudo pra criança. Até que chegou o tempo do seu autismo e regrediu tudo. O que comia não come mais, comia em pedaço não aceita mais, faz ânsia de vômito. Gente, é uma loucura. Tem flutuações, né? Além dessa parte sensorial também, alguns estudos trazem da parte do movimento. Que o primeiro ano de vida também é um momento bem importante para já identificar algumas coisas, né? Já acender o sinal de alerta. Sim. Alguns comportamentos, tanto na comunicação, a criança, por exemplo, chorar para se comunicar lá pelos 8 meses, em vez de tentar mostrar o que ela está querendo. Tanto a parte do movimento também, que daí se a criança tem uma dificuldade no movimento, por exemplo, para engatinhar, não que só isso seja uma suspeita de autismo, mas isso, mais algumas outras questões, essa questão que você falou
dos seus filhos, do olhar mais distante, não buscar tanto as interações, não conseguir fazer o brincar funcional também, por exemplo. Eu acho que também, né, Dani, isso é uma série de questões. Sim, Nunca é só uma coisa que dá para observar. Já chegou mãe relatando assim, ele não engatinhou, ele já foi pra andar, pulou etapa, sabe? Mas eu ficava pensando, então ele tá à frente das outras crianças, mas não tem essa questão de estar à frente, entendeu? Só o profissional que ele consegue identificar, né? Porque às vezes, por isso que essa é a importância de uma avaliação, né? Que o médico, ele exatamente passa para as terapias exatamente para conseguir fechar o diagnóstico, porque a partir das sessões que as crianças vão estar indo com a constância, ele vai conseguir verificar lá se a criança consegue fazer do mínimo até o máximo. O que é o mínimo? Ela consegue segurar? Ela consegue se apoiar? Ela consegue subir o degrau? Ela chuta uma bola? Ela fala? Sim. Então, tem essas escalas que é feita a avaliação, né? E a gente consegue identificar através desses sinais. Primeiro de tudo, né, a gente tem a caderneta de saúde das crianças, né? Aquilo ali é um marco do desenvolvimento. Sim. Não é à toa que tem os marcos ali. Então, se tu já vê que a tua criança está atrasada, é importante seguir a caderneta, que tu vê que a tua criança está atrasada em alguma coisa ali, já é um primeiro sinal, né? Que foi, eu não segui a caderneta, mas eu já era mãe, né, gente? Já tinha 2, então ali quando chegou num aninho, eu cheguei na pediatra, ó, já era pra estar falando alguma coisa. A Nayana, minha mais velha, com 9 meses já dava tchau pra Deus e o mundo, falava com Deus e o mundo na fila do supermercado. Né? Oi, tchau, eu se achava o máximo. Assim, o Matheus demorou um pouquinho, que é menino, demora um pouquinho, mas um aninho já estava também. Mamar, tetê, água, pelo menos apontar para mamadeira, apontar para água. Então, assim, são aquelas coisas básicas que tu sabe que a criança de um aninho já tá desenvolta para aquilo, né? Fora o funcional, de tu falar, de tu brincar, de tu pedir beijo, a criança não dá tchau, não dá o tchauzinho. Exatamente. Não saber mandar o beijinho, o bebê pequenininho já aprende a mandar beijinho. Já tem uma intenção comunicativa. Já tem as coisinhas ali de pequenininho que eles já começam a fazer, que a gente até ensina porque é bonitinho, né? Sim, e que eles não fazem. Ao brincar também, né, exatamente. E aí vira carrinho, fica só rodando rodinha. O Lorenzo era ficcionado por rodinha. Ele não brincava com um carrinho Não que tinha que sentar e brincar com o carrinho, mas qualquer criança vai rodar no carrinho no chão. Eles não, eles vão virar de ponta cabeça para ficar na rodinha. Enfileirar, né? Exatamente. Separar por categoria de cor. E eles eram bem, até nisso eles eram diferentes. O Lorenzo era nas rodinhas e o Henrico na estereotipia. Ele pegou uma fase ali que ele eu falava que corria atrás da cola, que nem cachorro. Ele rodava. Ficava rodando no eixo, ou então ele gostava daquele varal de chão, assim, sabe? Sim. Que abre para os dois lados. Aí ele vinha na ponta, assim, olhava para as roupas penduradas, ria, corria na outra ponta, olhava pra roupa pendurada e ria. E ele ficava naquele ali, vai e volta. E se deixar, ficava um tempão, né? E fica assim, chega, filho. Ou então virava o olhinho pro cantinho, né, assim, e começava a rodar atrás da cola. Eu já vi de criança ficar rodopiando assim, gente... Tem até um vídeo na internet, né, de um menino que parece um super-herói, né? Que não sei se vocês já viram. Eu vi. Do jeito que ele roda. Ele fica rodando assim, ó. Não, e parou, né? Normal. Então, assim, é isso que é importante, né? Às vezes, os pais observam, gente, vocês vão ver, né? Às vezes tu não tem um entendimento, é autismo, não é autismo, não, mas tu tem um entendimento que tem alguma coisa ali diferente acontecendo. Pra perguntar pra uma pediatra, que foi no meu caso, e aí ela assim, não, até a próxima consulta tem que ter aí pelo menos 20 palavrinhas, pelo menos a intenção. Cheguei na próxima consulta e fiquei em cima, e nada, e não saía nada, e apontar, não tinha jeito de apontar, e eu assim, ó, nem apontar, não fazia. Eu quero marcar fono porque, pra mim, eles estão com características de autismo. Fala assim, a mãe já tá diagnosticando? Não tô diagnosticando, mas eu observo meus filhos, né? E eu tenho mínimo de conhecimento. Minha colega já apontou as características e eles estão tendo essas características. Então, é importante, né, gente? Porque é isso que eu falo, a bandeira que eu levanto, trazer a informação é para isso. Principalmente para aqueles pais assim que não querem ver, gente, muda a vida dessas crianças até os 5 anos. Quanto antes essas crianças entrarem nas terapias, quanto antes for estimulado, quanto mais terapia for disponível para essa criança, vai mudar completamente o futuro. A constância. Completamente. A rotina.
Exatamente. Eu sempre falo, porque às vezes tem pais que não entendem. Ah, mas você está trabalhando só a escadinha, o circuito, mas isso, a constância Sim. vai fazer com que ele desenvolva outras habilidades. É a repetição. Entendeu? A repetição, exatamente. Não vou generalizar, mas tem muita gente que ele já consegue e não faz mais. Vamos para a próxima. Ele Não. tem que fazer aquela e uma próxima, né? Exatamente. Sim. E fazer outra atividade. Sim, não, com nem sequência. que não fique naquilo ali, mas volta naquela Volta, ali, repete, exatamente. vai pra Exatamente. próxima. Porque às vezes tem casos, inclusive, os meninos, teve uma época que eles estavam subindo, descendo, correndo, de repente eles estavam engateando. Parou de fazer, não para, você tem que dar continuidade ao que já está sendo feito e o que está, sabe? Para ele poder conseguir os marcos do desenvolvimento. E isso é extremamente importante, que não pode ser deixado para trás. Eu não tinha o conhecimento falando sobre isso, mas engraçado que eu acho que é até uma coisa instintiva, né? Que eu fico ali com eles ensinando, o Lorenzo despertou para as letrinhas e números, ele curte, né? Uhum. E eu fico ali com ele, sempre que eu sento para estudar, eu vou aumentando. Já estou aumentando os numerozinhos, mas eu volto lá. Sim. Eu pego o dedinho dele, eu faço ele acompanhar, eu vou falando, eu pego o dedo dele, vou acompanhando com o dedo dele e vou contando. Agora o Lorenzo. Aí ele vai. Sim, o ABC, ele fala. Eu já vi ele falando assim na sala. Aí ele vai com o dedo, assim, Sim, ganhei exatamente. o dia. Por quê? Porque ele entendeu o que eu pedi pra ele. Por mais que na cabeça dele tá saindo, ele tá falando o que eu tô falando. Entendeu? Exatamente. É isso, é a intenção e a repetição. A repetição é uma hora muito vai importante. sair. Com certeza. E ter esse estímulo em casa também, nossa, é muito bacana, né? Completamente, assim, porque assim, é o que eu falo para alguns pais que acham que a criança vai lá, vai fazer terapia e vai sair de boa. Não, tem que fazer em casa também. E na Leva escola no também. parquinho, entendeu? Eles precisam dessa vivência externa também, né? Pelo que eu já pesquisei, inclusive eu já falei em podcasts anteriores, o mínimo recomendado são 15 horas semanais. Isso eu falei num podcast. Se teu filho fizer 2 horas por dia, é raro isso acontecer, acredito eu, né? Se fizer 2 horas por dia de terapia, dá 10 horas na semana, já tá faltando 5. Uhum. É o mínimo 15 por semana. Então, ou seja, os pais têm que virar terapeuta. Tem que. E eles se debatem muito isso, que é um grande desafio, e acontece, a gente vê, né, Dani? A questão da generalização das habilidades. Ou seja, por exemplo, a criança faz uma coisa na terapia, mas ela só aprendeu a fazer ali. Ela tem que aprender a fazer em outros ambientes. Sim. Generalizar, né? Então, eu dentro da fisioterapia, questão de, às vezes, subir e descer degrau, fiquei meses com a criança, ali ela conseguindo fazer, mas em casa ainda não adquirindo essa habilidade. Por isso que é tão importante as horas, não são só horas de terapia. A terapia, na verdade, é um estímulo. O estímulo tem que ser em todos os ambientes que a criança está. Sim. Tanto a escola Com quanto certeza. Eu casa. busco fazer, porque já tenho um pouquinho do conhecimento, já sei que isso é fato, tem que ser feito, e é o que eu já falei nos outros podcasts também, gente, não é que tu replicar, montar uma clínica na tua casa, não é isso, é tu incluir essas atividades na rotina das crianças dentro de casa, até também para estar trazendo autonomia para eles. Por exemplo, eu sempre vivo perguntando, né, me conta o que vocês estão fazendo, para eu continuar em casa também. A gente chega, não perca oportunidade, vamos descer, a gente desce contando os degraus. Vamos subir degrauzinho, a gente sobe contando o degrau. Hoje não vamos de elevador, hoje a gente vai de escada. 1, 2, feijão com arroz, eu paro no degrau. 1, 2, eu vou brincando, que é na maneira lúdica que eles vão internalizando. Estão ali, estão ouvindo todo dia. E até é bacana dia. utilizar a música também. Porque assim, você vê, né? Muita gente escuta uma música e, nossa, me lembra tal época. Exato. Entendeu? Uma música que eu falo bastante, que me marcou na época de infância, do meu lanchinho. Eu falo, Sim, Rafa, memória afetiva, né? Exatamente, porque eu lembro até do cheiro do lanche. E isso não é gostoso? Não te traz uma sensação nostalgia gostosa, claro exatamente. Que é. Eu brinco porque eu pentelho esses dois, né? Eu fico brincando com eles. O Lolo é da mamãe. O Henrico é da mamãe. Aí eu fico, da mamãe. Aí o Lourenço, quando quer, ele faz só com a boca. De vez em quando sai um mam, mas é difícil. E eu faço assim nele.
fala. Aí ele faz. Os dois já param e já esperam. Eles já fazem assim, ó. Porque o mãe já começa aqui, né? O mãe no último, mãe! É a cosquinha. É o que tu falou, vai ficar na memória deles. Exatamente. Além de eu estar ali ensinando para Sim. falar, eu fico aqui, mãe, E mãe. até aquelas Tem a musiquinhas brincadeira, também tem, lá né? do cabeça, ombro, Sim, joelho e pé, sim, joelho e pé. sim. Aonde que tá a cabeça? Exatamente. Né? O Exatamente. nariz, a boca. Também, que é outra forma da gente ensinar. Sim. Como eles gostam dos desenhos, a gente sempre procura botar desenho que está ensinando, letrinha, ensinando fonema, O ensinando ABC. os animaizinhos, o ABC. Que daí a gente mesmo entra na brincadeira do desenho, a mãozinha, gente, eles começam, a gente acha que tá cantando, E né? o patinho E colorido. ele fica com a mãozinha, Essa música é ela famosa. fecha, ela abre, eles acompanham, gente. Sim. Isso é uma vitória. O patinho colorido, azul, vermelho. Cadê o azul? Vermelho. E aí eles vão apontando, sabe? E só assim, quem tá dentro que sabe, gente, porque parece ser uma coisa parece simples, uma coisa né, tão Samantha, mas simples, não né? é. Eu tenho dois pra filhos eles típicos, então não fazia nem ideia desse mundo azul e parece uma besteira o que a gente tá falando para quem não tem um filho dentro do Parece. espectro, A né? gente até ouve às vezes de quem não é da área. Ah, mas tá só brincando com a criança. Nossa, tá longe. Tu só recebe para ficar brincando. Não a gente escuta muito isso. Nossa, tá ganhando pra brincar. Eu queria um trabalho desse, mas não sabe, assim. Não sabe. Não é só brincar, né? O brincar, ele tem uma função. Ela tem a função ali dentro, tem que né? dar a função, não é só simplesmente desenvolver a criança, exatamente, jogar a criança lá e não é um lazer, é um brincar para ensinar. terapêutico, exatamente, né? É o brincar terapêutico, exatamente, para a criança não querer ir na terapia porque a terapia é uma coisa chata, Sim, né? Uhum. Pelo contrário, ele na cabecinha dele ele vai lá brincar. Né? E a gente brincando desenvolve. E brincando desenvolve. É isso mesmo, a gente tem que ter prazer de estar ali. E para a criança ter prazer, com brincadeira. Agora fala um pouquinho mais vou falar errado de novo. Bobbit. Do Bobbit. Vamos lá. Que eu acho que essa semana eu acho que eu ouvi falar essa palavra, mas não entrei para ler o que era. É um nome que tá ficando mais em alta agora, né? Dentro do autismo. Porque, como eu te falei, tem uma porcentagem de crianças que apresentam a questão da hipotonia. Estudos O que é a hipotonia? Explica para quem estiver ouvindo. Tá. Só falando do artigo, que daí em 2017 se falou que suspeita-se que até 67% das crianças com autismo possam ter essa hipotonia, que no caso, o nosso cérebro, ele coordena os nossos músculos, ele manda uma mensagem elétrica para os nossos músculos funcionarem. Sim. Vamos dizer que essa mensagenzinha, ela tá um pouquinho mais lenta. Isso gera fraqueza, dificuldades posturais, dificuldades no movimento, e não só no subir e descer degrau, no movimento mais amplo, o movimento articulatório da fala, movimento respiratório, movimento das mãos para fazer habilidades mais complexas. Tá se estudando muito sobre isso, porque isso também justifica algumas das dificuldades encontradas na criança. Então, o conceito Bobbit, a gente chama de manuseio, né? Que são alguns exercícios com as mãos que a gente faz com a criança, a gente coloca a criança na bola, faz alguns exercícios ali com ela, no rolo, às vezes no chão também, e com isso vai ativando o corpo e tentando sempre trazer para a função, né? Então, tanto o físio quanto o TO quanto a fono podem fazer o Bobbit. Se a gente quer trabalhar a alimentação com a criança, a gente ativa o corpo dela, prepara o corpo dela e depois daí trabalha a função, por exemplo, a alimentação. Não é só chegar Como que se liga isso na cabeça de um pai falando como que ele vai ligar a fisioterapia com a restrição alimentar do filho? Esse é um grande desafio, Sim. a gente explicar essa relação, que na verdade também debate que não adianta só colocar a criança na terapia que tem a hipotonia para ir ali ficar, por exemplo, na questão da fala, treinando o movimento aqui nessa região, porque se ela tem uma dificuldade corporal, a gente tem que primeiro ativar esse corpo, né? A físio trabalha com isso, como uma aliada, uma preparação para a criança conseguir realizar as outras funções, né? Ela vem antes, então, né? É uma base corporal. E o RTA? O RTA, daí, ele trabalha com a parte respiratória. E, na verdade, vou falar do autismo, né? A parte respiratória no autismo, ela também justifica algumas das questões que a gente encontra nessas crianças. Tem crianças muito magrinhas, por exemplo, que daí tem, ou então com menos massa muscular, pelo gasto de energia da respiração. Elas também podem apresentar refluxo, constipação,
vômitos. Eu atendo crianças que às vezes estão há 3 dias sem evacuar, e daí conforme a gente vai ali trabalhando a parte respiratória, o diafragma, que é um músculo dessa região abdominal, ele ajuda nessa questão. E claro, né, gente, a fala também, que está muito relacionada com a nossa respiração. As crianças às vezes falam com uma voz mais explosiva e também não conseguem formular frases muito compridas. Às vezes falam só uma palavrinha bem rápido, só numa explosão, num sopro. Isso tudo é a falta dessa coordenação respiratória, né? E a gente vê muito resultado no RTA, conforme a gente vai ensinando a criança a controlar esse ar entrado e saído e como utilizar esse ar para outras demandas, enfim, ela vai evoluindo de uma forma mais tranquila. E isso tem idade para criança dentro do espectro? Não. Não. Qualquer idade, quanto mais cedo, melhor, normalmente. Também... Como que tu trabalha uma questão dessa quando ainda é bem pequenininho, bem bebezinho ainda? É bem legal esse trabalho. Eu tento sempre postar no meu Instagram, né, o que eu faço, mas assim, a gente vai trabalhando com as mãos. Então, a gente vai ali onde o diafragma tá no corpo, que é entre o tórax e o abdômen, e fica fazendo uns manuseios, que a gente chama. Vou dizer assim, não me matem, mas uma massagem para ir ativando e coordenando. A gente vai coordenando com as nossas mãos a respiração da criança. É muito bacana. E também se discute muito, isso é um assunto muito importante, o preço dos marcos. Então, por exemplo, a gente fala, a criança conseguiu falar uma palavra, mas às vezes ela está falando aquela palavra com alto gasto de energia, ela está comendo com muita energia, é um esforço para ela. Por isso a gente às vezes vê até a criança não se sentindo muito confortável. Sim. Então, conforme a gente vai deixando o corpo dela, ela mais confortável com o próprio corpo, ela consegue desempenhar as funções de uma forma mais tranquila. Não adianta só ir ali adquirir um marco, mas se a criança a gente chama de descompensada. Sim. Ou, por exemplo, melhorou o equilíbrio, mas daí a gente vai ver o equilíbrio da criança, ela tá um pouquinho torta. Eu vejo coisas nesse sentido. Não no caso de estrutural, eu vejo nas crianças agora, na fase que eles estão, não saber o limite do, por exemplo, não come, e aí quando come ou come rápido demais, por exemplo, né? O pão de queijo. Eles não têm a noção de ali tirar em pedacinho, mastigar e engolir. Sim. Eles dão a primeira mordida, já viu que faz lanchinho lá contigo, né, Dani? Dão a segunda mordida, no terceiro eles enfiam tudo na boca. É por isso que eu e sempre aí dá ficava, ânsia, né? Dá ânsia, muitas das vezes aí vomita tudo que comeu, porque aí eu falo assim, ou não come ou enfia tudo na boca. E tu vê que tem a ansiedade de comer, sei lá, de rápido, não sei o que é essa questão do autismo, que é difícil a gente lidar com isso, gente, porque assim, tu tem que estar em cima o tempo inteiro. Ou meu filho tem que fazer de comer e tem que fazer segurar a comida e mastigar. É muito bem complicado. Complexo. E às vezes o motivo dessas dificuldades não é só com a físio, não é só com a TO, na verdade tem questão comportamental, sensorial, dificuldade nas ocupações que a gente disse que a TO trabalha, que é essa parte de entender como que tem que comer, que tem uma velocidade, Sim. Tem a parte física, tudo isso é um mundo, né? É um conjunto, né, gente? Quando a gente começa a desmembrar os pedacinhos, que a gente vê a complexidade do que é de juntar tudo, né? Totalmente. Exatamente, por isso que tem que ter um amparo de uma equipe multi, né? E saber também essa troca. O que está acontecendo aí? O que tu acha que pode ser trabalhado? O que não pode ser trabalhado com ele? Porque, assim, tem crianças que ela já tem uma agitação psicomotora, né? Que é aquele fato de ficar correndo. Eu vou trabalhar a atividade mais agitada com ele? Não, né? Sim. Vamos tentar desacelerar, vamos colocar a música mais calma. Como eu já fiz outras vezes, coloquei música clássica. Aí já tá mais tranquilo, consegue ficar com uma atenção maior, por um tempo maior. Tá, vamos lá, vamos reforçar, vamos colocar a musiquinha que ele gosta. Ele gosta da musiquinha lá do Seu Lobato. Vamos colocar lá, do Patinho. Agora é o funk do Patinho que tá estourado. Deixa eu ter que dar uma pausa pra falar desse funk, gente. A Dani me mandou uns vídeos do Henrico, gente. Ele para na música na hora do funk, o funk para, ele congela. Congela. Eu não sei quantas vezes assisti aquele vídeo. E bate palma. E a cabecinha acompanhando, assim,
Ele faz. Gente, a coordenação, assim, sabe? E é muito Eu importante mostrei pro pai trabalhar dele isso. essa parte da mãe. Mas é Porra, fofo, caramba, né? E é ele fazendo a dança lá. Bem coreografado. Sim, do céu, Sim, o que foi ele aquilo? sabe exatamente. Aí eu congela, aí ele congelou. Bate palma, aí ele batendo palma. Não, É gente, muito é uma louco. vitória ver É, isso. sim. Porque assim, tu E pra percebe ele no saber, vídeo o entendimento dele, ele tá sim, prestando atenção assimilando. na música. É. Ele tá acompanhando. É muito fofo, né? É muito lindo. Sim, Trabalhar tudo É isso. muito lindo, muito, muito. Porque, assim, gente, eu acho mais difícil de tudo é essa questão que eu comentei. Por exemplo, eu tenho gêmeos e eles são completamente diferentes. A maneira que tu lida com um não dá certo com o outro, né? A dificuldade que um tem, o outro tira de letra. E esses graus, essas diferenças, e tu vê aí, ambos estão dentro do nível 2. Dentro do mesmo nivelamento ali dentro do espectro, eles são completamente diferentes, eles têm estereotipias diferentes, reagem de maneira diferente quando estão frustrados. O Lourenço é todo trancado, o Henrico já não tem problema. É. E aí tu fala, pô, mas eles têm a mesma rotina. O único momento Eu dou o que mesmo eles alimento, eu reagem tento igual dar o mesmo alimento pros dois, eles Uhum. mamam a mesma coisa, eles têm a mesma rotina durante o dia. Como é que pode? Eu falo pro Rafa, assim, que a questão do transtorno é ampla, né? E cada um ser. A gente pode ter até algumas estereotipias ou comportamentos parecidos, mas nós somos únicos, né? Independente. O que um tem, o outro parece que não tem. Eu percebo, assim, no início, quando eu comecei falando dos meninos, dos gêmeos, né? Eu via que eles tentavam se buscar, mas eles se olhavam e se viam um no outro. E aquilo era muito confuso para eles. Tu tinha essa impressão? Eu tinha essa impressão, que eles se olhavam, assim, parecia que estavam se olhando no espelho. Eu não sei se tu lembra, mas eu tenho até foto deles se olhando no espelho para te dizer, olha você, amor, olha aqui você. Sim. E aí para eles entenderem que eles são diferentes em algum aspecto, sim, sabe? É muito louco, porque eles são gêmeos, gente, e praticamente idênticos. Eu no início, eu fiquei buscando uma forma de identificar a diferença de um outro, e eu vi a Até pintinha. hoje, né? Falei, não, o Lourenço, ele tem uma pintinha ele na tem boca, e o Henrico, né? não. E antes eles eram muito mais parecidos que agora. Sim. Porque agora. Eu não vi se eles bebês. Gente, agora eles deram uma espichada assim. Quando eu tinha que amamentar na madrugada, era uma coisa de doido. Identificar quem era. Mas tu colocava roupa igual? Tu colocava roupa. Sim, mas mesmo que não fosse, eles eram iguais, eram duas bolinhas, carequinha, gorduchinho. Coisa mais fofa. Quantas vezes eu apaguei amamentando, eu falava pro pai deles, ai meu Deus, tem que trocar. Era um e o outro de madrugada. Era um e o outro, não tinha nome. Tem que pegar o outro. Não, Samantha, já troquei. Tem certeza? Eu olhava, tenho certeza sim, tem, né? Senão eu ia estar berrando de fome. Já houve trocas também de ser a sessão com o Henrico e eu catar o Lourenço e a Samantha, mas não era o Henrico? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu catei um e olha que hoje eles já estão bem diferentes, hein? O Lourenço espichou. Sim. E o Henrico agora tá o gordinho gostoso. Tá uma fofura. Tá demais. Aí outra questão também, né? Que eu associo aí também o remédio, a medicação, né, gente? Se quiserem também falar um pouco sobre isso, eles entraram agora nesse ano, eles começaram a tomar risperidona. E aí o médico, tanto que eu reclamei, né, da alimentação, que não comia. O Henrico sempre foi mais magrinho, né? E o neuro falou, não, a risperidona vai abrir o apetite. E abriu. Gente, mas abriu por uma coisa só, né? Que ele vai lá na cozinha e rouba o pão. Rouba pão caseiro. Esse dia ele veio com um pedaço de pão desse tamanho. Ai, meu assim, Deus. Ele só quer comer pão. Uhum. Eu assim, tá roliço daquele jeito, purê de batata e pão. Eu assim, gente, não, meu filho. Carboidratos puro. Agora, a mãe agora dá pra identificar. Agora dá pra identificar que ele fica bem mais rolicinho. Como que isso atua na criança em relação às terapias? O que faz de diferença? Ajuda porque diz o médico que é para ajudar a criança a focar, ficar mais calma. Tu diz a risperidona. É para ativar a questão da concentração, né? Porque quando a criança ela tem muita dispersão, geralmente o neuro ele indica a risperidona, tem outra medicação. Para dormir a melatonina, que eu não vejo função. Mas tu deu melatonina? Sim, mas eu não vejo fazer diferença, não, porque os meus... O Henrico tem o sono muito agitado. O Lourenço ainda vai melhor.
Ele acorda ali uma vez para mamar. A Ritalina, tu tá É falando? Ritalina, Ritalina. exatamente, é Ritalina. E tem o óleo do canabidiol, que geralmente Sim. tem mães que utilizam, né? Sim. E que realmente dá um efeito bastante positivo. Tem crianças que, ao contrário, dá efeito rebote. O que eu falei pro médico era essa questão da agitação, muita agitação do Henrico, e a questão que eles estavam mordendo demais, né? Lembra que eu tava reclamando que, gente, os braços deles tudo roxo, porque eles se mordem, né? Entre eles, mordendo no colégio, assim, pelo amor de Deus, tô com dor de canibalzinho dentro de casa. Essa parte da medicação ela é bem para essas questões, quando tem algum comportamento tá muito exacerbado, Sim. e daí a gente quer ir controlando na terapia com o tempo, reduzindo esse comportamento. Pra inibir, né? E daí conforme a criança vai evoluindo na terapia, daí é possível ir reduzindo a dose da medicação. Esse é o objetivo. E tu não achas que ela mais faz eles vomitarem do que ter mais foco? Mas posso estar errada também. Entendi. É o que eu observo nos dois, porque assim, não sei, aí em Mas- questão as outras Mas a crianças, questão vocês me digam, da... porque eles puxam a ânsia muito fácil. Todo dia. É todo dia, aqui em casa é uma lavanderia. É todo dia. Se Sim. ele não gostou de um pedaço na boca, ele puxa a ânsia e Essa questão das alterações gastro, né, Sim. nas crianças com autismo, tem uma porcentagem que tem crianças que apresentam isso, que realmente quando estão um pouquinho mais estressadas, ou não necessariamente em outras questões físicas mesmo, elas têm esse refluxo. Sim. Talvez os seus filhos, né, eu não conheço, não atendo eles, mas assim, eu vejo eles, talvez eles já tivessem alguma predisposição, e daí Eu acho que a medicação teria aí, que avaliar certinho com o neuro para ver isso. eu até mandei mensagem para ele. Eu falei, Uhum. doutor, eu tô achando que ou a dosagem, ou não sei também porque é recente, eles começaram agora, né? Tá na bula que ela tem esse efeito colateral. Uhum. Mas eu, assim, ele deu ali uma acalmada, mas eu acho que a questão de vomitar aparece muito mais para mim do que eles terem mais concentração. Pode ser. Mas Pode, né? eu vejo assim, comentando dos dois, né, que eles tiveram uma melhora bem ampla, sabe? Sim. O Henrico mesmo, ele tinha aquela mania de sair catando tudo, né? Aham. Ele catava. Eu lembro Eu dessa tinha época. que correr Eu atrás acompanho dele. eles assim na mesma É sala, porque né? a gente na mesma sala. E assim, eu tinha que estar atrás dele, eu, não, Henrico! Que ele via e colocava na boca. Não, e era o que eu falava, comida não quer, né? Mas cisco no chão, Cisco, tudo. mas um olho de águia, assim, ó. De Tudo. águia, que é um cisquinho, assim. Pegava gente, da de onde é que roupa. ele tirou da roupa, né? Tirava da roupa. O ursinho, O ursinho dele, ele tinha um plush, destruiu. um moletãozinho de plush, que era o ursinho todo bordado, assim, o Catou ursinho tudo. ficou careca. Ai, meu Deus. Toalha de banho, gente, não tem um conjunto de toalha de banho que preste. Ele Ele- parou muito, né? Mas Nossa, se eu ele deixar, não ele faz. faz. Tem Ele, muito essa ele pega a busca. toalha assim, ele vai Muito. puxando o fio, assim, ó. Sim. Faz chiclete. E o Lolô, não? Não, Não. só o Henrique. Só o Henrique. Mas era demais, né? Era demais. Toda a demais. roupa. Coberto, Não, cobertor. Eu tive que tá subir correndo tudo. Tudo que atrás tinha lã, dele tive que subir. pra ele não Cachecol, ele catar. destruiu o cachecol de uma das gurias lá, né? Ele Foi. pegou no cachecol E puxou. fez buraco no cachecol. Gente, essa questão aí eu acho que ajudou. Sim, eu tô falando, eu percebo assim que coisas assim, tipo, ficar um tempo sentado com uma atividade só, ele não tinha esse, Sim. sabe, esse tempo de É sentado um conjunto, com uma né? Uma atividade coisa só. vai ajudando a outra, né? Na verdade. Exatamente. Eu vejo melhoras em ambos. Gente, eu faço ideia, né? Porque eu já sou ruim pra dormir, né? O que a gente atribui à insônia? Um cérebro pensante demais, né? Sim. Que na hora dele desligar, ele não desliga. Então, assim, eu tiro por mim, assim, gente, se eu tenho já dificuldade pra dormir, parece até pior quando fala assim, tá chegando a hora de dormir, aí parece que tu começa a pensar mais ainda. Fica ansioso. Não consegue desligar. Eu faço uma ideia, né, o que é o cérebro deles o tempo inteiro, constantemente numa agitação, né? E às vezes os estímulos ao redor cansativo, gente. já ativam. Qualquer E estímulo às outra vezes é exacerbado também. É uma coisa que eu percebo também, essa busca por tela também, né? O que a gente procura fazer à noite? Porque a Desliga. gente
precisa, né? Eu digo que a galinha pintadinha é minha melhor amiga, porque, gente, eu tenho 2. Chega uma hora que a gente faz o quê? Vai desligando todas as luzes da casa, vai apagando tudo, e aí eu coloco o desenho Hora de Naná, Hora de Niná, que é tudo musiquinha assim, dos que eles costumam ver, até que eles gostam de ver dos amiguinhos, eles tudo indo pra cama, é aquela musiquinha lenta, mais serena, aí eu né? abaixo o volume da televisão, aí eles mesmos já vão aquietando, sabe? Diminuindo. É mais ou porque menos Essa rotina é importante também. não é uma coisa drástica e eles entendem que até os amiguinhos na televisão estão indo dormir, tá todo mundo indo Chegou dormir. uma hora de descansar. E eu falo isso, tipo, não é só a criança, o adulto também tem que se policiar, né? Chega 15 para as 10, eu desligo a internet. Sim, é a limpeza, né, pro sono, Eu né? desligo a internet, às vezes eu vou pro iPad. Aí, mas é para fazer meu joguinho. Eu tenho um jogo que eu trabalho a questão da atenção. Para mim poder ter atenção e memória, se eu não trabalhar meus jogos cognitivos, porque para tu ter ideia, eu não anoto, é tudo na minha cabeça. Isso está relacionado à questão do autismo também? Dos jogos cognitivos? Também. Quer falar um pouquinho sobre isso? Que eu tenho também, né, que eu sou autista. E como é que foi essa questão para ti? Queres falar sobre isso? Que tu descobriu já adulta? Como que tu desconfiou? Na verdade, eu comecei a desconfiar quando eu comecei a atender autista, né? E aí eu comecei a identificar fatores de mães que falavam, meu filho é assim, porque até então, os meus primeiros contatos na época de faculdade era mais paralisia cerebral, era esquizofrenia, era crianças com sequelas de síndromes raras. E aí eu não tinha esse contato como eu tenho hoje em dia, né? Que isso começou lá em 2020. Quando teve essa procura maior pela terapia ocupacional. E aí explodiu de uma forma ampla, que aí eu fazendo as anamneses em entrevistas, e nossa, mas eu fazia isso quando eu era criança. Nossa, e assim, eu lembro que eu tinha lá meus 5 para 6 anos, eu andava na ponta dos pés, e até adulta, às vezes, quando eu tô muito agitada, eu tenho essa necessidade de ficar, sabe? Só que eu não faço flap, eu só fico balançando os dedos, sabe? E aí eu ficava olhando, gente, que loucura. Mas de uma forma mais sutil. E outra coisa que eu percebo, questão do toque, o abraço. Nossa, se chegasse alguém assim que eu não tenho muito afeto e aí a pessoa vir querer me abraçar, aquilo pra mim era, eu vou ter que tocar. Não. E eu ficava assim meio introspectiva com isso, sabe? E aí eu ficava, aí a minha irmã falou bem assim, Dani, ela é físio também. Eu tava tendo aula de psicologia e a minha psicóloga quase não sai. Ela falou bem assim que isso é questão que talvez tu tenha algum trauma na infância, que tu não teve afeto da mamãe e do papai, por isso que tu tem essa dificuldade. Mas assim, eu via que a mamãe, ela sempre fazia tudo que tu queria. E assim, realmente, minha mãe, ela sempre me bajulou bastante. Então não era isso. Até hoje. Não era bem isso. Eu consegui identificar algumas coisas, né? Foi quando eu falei com uma amiga minha, Keila, né, que é neuropsicóloga, e aí ela falou assim, Dani, a gente pode fazer um teste, e assim, mas pelo que você tá me relatando, eu percebo que tu pode ter um TEA leve, né, e altas habilidades, porque assim, eu fiz vários cursos, fiz vários vestibular, passei em vários, né, pude escolher qual carreira, passei em agronomia, passei em direito, passei em economia, educação física, mas eu sempre fui para a área do movimento, porque eu odeio ficar parada. Odeio. Então assim. aqui tá um conteúdo riquíssimo para você adulto, porque tem uma grande quantidade de pais que se descobriram dentro do autismo quando começaram a pesquisar os seus filhos. Sim, exatamente. Né? Porque de algum lado da família veio. Exatamente. E assim. E foi o teu caso, foi. Não pesquisando filho, mas tu começou a trabalhar com autismo. Exatamente, aí eu consegui identificar. E outra coisa, na época que eu passei terapia ocupacional, eu passei em agronomia, e no ano seguinte passei em educação física e gastronomia. Irritante, né? Chega a ser irritante, né? Eu tinha uma amiga minha que ela falou assim, nossa, Dani, para, né, de fazer vestibular, tu tá roubando a vaga de quem quer fazer, tu tá fazendo
tá por ficando com ódio esporte. de ti. Ela ficava assim, ela falava. E eu fui cursar, foi quando eu comecei a cursar terapia ocupacional e cursava educação física junto, porque era duas coisas assim que se casam, né? Hoje em dia, né, ainda existe um preconceito de quem é de fora dessa bolha, e daí também tem um tabu, né, Dani, assim, de falar que, eu sou autista, Sim. que daí as pessoas às vezes imaginam que é outra coisa. Já. Mas tu trabalha, mas tu interage, como que tu é autista? Como assim? Nossa, teve uma pessoa que ela até falou, ela ficou curiosa, ela disse, mas como é que é a questão do sexo? Oxe, gente, faz sexo, beija na boca, normal. É complicado, né? Porque é o que eu falei, gente, é um espectro gigantesco dentro do espectro. E é só, né? a forma de pensar, que a gente pensa mais de forma prática. Eu mesmo, eu não vejo dificuldade. Eu vou atrás e arrumo uma maneira de resolver. É mais racional, né? Bem isso. Mas eu sou coração também, eu sou manteiga derretida, né? Aí é que as pessoas encontram a dificuldade, porque geralmente acham que o autista tem problema comportamental, né, de relação. Então, como que é carinhoso? Exato. Difícil, né? E uma coisa que verifiquei, né, é que eu tenho muita sensibilidade olfativa, eu consigo sentir cheiro de, nossa, e é muito aumentado. Eu achava que era só a questão de ouvir, né, o barulho muito alto. Nossa, e o barulho também. Ruído, né, que nem o São todos os sentidos. Ruído. A Dani tem muito olfato, até lá na sala, às vezes ela sente um cheiro, mas eu não tô sentindo. E assim, é uma impressionante. Coisa... E eu sou muito do... sou muito do cheirinho, coloco o cheirinho na sala. Ela sempre chega na sala, daí eu tenho um cheirinho perfuminho. de nenê. Eu tenho com essa questão de barulho também, um barulho muito agudo. E outra coisa que eu não percebi anteriormente era a questão de audição seletiva. Parece uma coisa que a criança deve ter algum problema auditivo. Às vezes tem, mas às vezes não tem. A gente simplesmente tem um botãozinho que desliga. Cara, eu não quero ouvir, tu pode falar no meu ouvido, meu namorado mesmo falava bem assim, não, a Dani deve ser moca, ela não escuta o que eu falo, e eu tô lá do lado dele, eu só não quero ouvir você. E ele ficava... Desliga, né? E aí eu fui atrás pra fazer a audiometria, aí a fonoaudióloga, ela falou pra mim, não, tu tem uma audição perfeita, tu consegue escutar os agudos mais, mais difícil de perceber, tu eu consegue. acho que eu vou fazer o teste. Se identificou. Também. Eu acho que essa parte aí, eu acho que eu tô me identificando. Porque tem questão... Mas aí não sei, é uma questão minha, por exemplo, quando eu tô editando qualquer coisa que eu tô fazendo no computador, que eu tenho que estar concentrada... O hiperfoco. Pode falar à vontade no meu ouvido. Se aquilo ali é o que eu tenho que estar prestando atenção, às vezes eu nem percebi que a pessoa tá do meu lado. Não, Aí eu já não sei se é a Dori que se instalou depois da gravidez de gêmeos e que eu fiquei meio lesada. Não, Porque não faz 4 anos que a pessoa não sabe o que é dormir. Né? Fica mesreta. Não consegue desligar, Uau, né? Então eu acho que eu vou precisar fazer o teste também. Até nas crianças, é um dos diagnósticos diferenciais, porque também no bebezinho é difícil perceber se ele não tá olhando pra você porque ele não ouviu. Por isso que tem o teste da orelhinha, sabe? Não, pra mim, no caso das crianças, foi difícil, porque eu tenho vídeo deles, eu conversando com eles, o bebezinho, e o Lorenzo conversando comigo. Ele ainda mexia a língua ainda. Sabe, querendo responder. Por isso que para mim foi difícil no caso quando eu... Gente, será que é autismo? Mas eu conversava com ele me respondeu. O Lorenzo mais do que o Henrique. O Henrique já tinha bem mais esse olhar distante. O Lorenzo já não. O Lorenzo interagia comigo. E isso que é a dificuldade de tu entender que chega ali, tem poda e a criança regride. Sim, tem uma crescente e às vezes ela tem um atraso. Sim. Mas, gente, ele comia, ele corria, ele falava, agora ele... Parece que estagnou. Eu li sobre uma criança de 1 ano e meio que já falava, comia de tudo, a criança normal. E de repente entrou no mundo do TEA. Que loucura isso, né? É difícil para os pais compreenderem Até isso, se gente. fala muito dentro da ciência das nossas áreas, que por isso que é importante a estimulação precoce, né? Mesmo que não tenha nenhum diagnóstico, mas se observar alguma dificuldade, procurar ajuda nesse primeiro ano de vida. Essa eu acho que é a mensagem principal para quem for ouvir esse podcast. Não sabe o que é, no caso, eu levei bastante tempo para o médico diagnosticar as crianças. Primeiro que ele falou, nasceram na pandemia, ponto. Tem um monte de criança atrasada, porque não tem uma vida normal.
Sim. Não tinha uma vida normal. Era uma vida trancada dentro de casa com um número limitadíssimo de pessoas que via, só. Os contatos, né? Uhum. Então, o primordial, acho que a mensagem é essa. Se tu, né, tá vendo qualquer coisa ali, ó, qualquer Procura. atrasinho na sua criança, procurar o pediatra, procurar orientação, terapia. Exatamente. Né? Uma avaliação não vai fazer mal pra E ninguém. até também outra mensagem, assim, mas em relação aos adultos, que por exemplo, os adultos que têm o autismo nível de suporte 1, às vezes tem algumas questões que vão ser da pessoa, mas não Sim. que atrapalhe ela no dia a dia. Sim. Então, também tentar não se enquadrar, não se comparar e procurar ajuda quando te incomodar, sabe? Algumas características, Dani já falou agora, que se incomodava com afeto de pessoas estranhas, toque, o toque, o olfato, o cheiro, o de barulho. super mulher. Algum estímulo que incomoda, Sim. ter dificuldade também na parte da comunicação, de se expressar, de interagir também, Sim. tudo E isso. Prefere a tela do que pessoas. Bem né? isso Ficar mais mesmo. em casa. É, não que isso seja, mas, né, assim, Não, fugir mas das... quando tu vê que tu tem dificuldade mesmo, que tu não, tu Isso, prefere estar na frente de um computador e Sim. falar com pessoas estranhas que tu não conhece, às Mas vezes nem vê, mas só é ouve a louco, né, voz, Simone? do que estar em contato Uhum. mesmo com as pessoas. Esse fator é louco, porque assim, eu fiz contabilidade, trabalhei 4 anos com contabilidade, e eu pensei bem assim, eu não vou ter que lidar com gente, não vou ter que fazer essa troca. E aí, por isso que eu fui atrás da contabilidade. Só que aí, depois eu sentia uma falta, sabe? Como se estivesse faltando algo. Não sei explicar. Um E chamado, assim, né? assim, é bem isso. Eu sinto que era um chamado, que hoje eu sei exatamente meu propósito é ajudar outras crianças e mães também, porque assim, elas vêm pra mim e se sentem acolhidas. É uma coisa assim que até o Rafa falou assim: nossa, Dani, é interessante como as mães elas conversam contigo e não vê barreira. Inclusive, eu já ouvi mãe falando pra mim: nossa, mas assim, contigo eu me sinto como se estivesse em casa. Não tem barreira, porque tem mães que tem uma barreira assim com o terapeuta. Ah, eu não sei se eu falo isso pra ele, se ele vai me julgar. Tem esse medo do julgamento, né? Eu utilizo bem menos a questão das palavras mais técnicas, até porque eu acho assim, é importante o técnico pro médico, que ele vai saber o que eu tô falando. Mas o pai e a mãe, se eu começar a falar muito de forma técnica, ele não vai compreender, ele vai ficar me olhando assim, mas o que será que ela quis me dizer? Aí Vai até assustar, né? Assusta. assusta. A gente estava até conversando hoje nessa questão da comunicação com os pais, Sim. né? Assim, de tentar trazer as potencialidades, não ficar jogando as dificuldades e com termos muito técnicos, Sim. que, nossa, é tudo tão novo para as famílias, né? É. Principalmente nesses diagnósticos recentes que chegam, iniciando a terapia, é tudo muito novo, diferente. Quando começa mesmo é um mundo muito assustador. Eu lembro, assim, por mais que eu já cheguei, né, mais fortalecida, tipo assim, não caí, não deixei, né, não vamos cair, não, tu precisa estar forte. Tu desconhece, tu não conhece nada. Tanto que eu lembro até uma vez que eu perguntei para o Marcos, que ele ainda estava fazendo a psicomotricidade das crianças e ainda estava naquela fase ali deles terem, nossas dificuldades mínimas, como subir e descer numa calçada. E a gente conversando sobre isso, da quantidade de terapia, continuar em casa, não sei o que, eu falei para ele, eu perguntei, eu acho que para eles, e aí tem a possibilidade de sair do autismo? Que eu não tinha nem essa ideia. Sim. Uhum. Não fazia nem ideia. Para mim, né, que a gente associa como se o autismo fosse uma doença, tá? Se ele fizer a terapia, ele fica fizer curado. o tratamento, tem né? a cura. Fica curado. Não Não. é uma doença, né? Não existe sair do autismo. Tu pode andar ali dentro do espectro, Sim. que foi o que o neuro falou. Eu vejo com muitos bons olhos os meninos, porque pegasse muito cedo, over delivery, tu faz em casa, faz terapia. A chance deles baixarem é muito grande. Baixar o mas suporte. isso não quer dizer que eles, eles vão deixar de ser autistas, autistas, né? Que eram, lá no começo, era uma das minhas dúvidas, porque a gente associa apavora, como né? faz terapia, vai ficar curado, né? Não é assim. Não é bem assim, Não é assim. Não é que nem uma pneumonia. Não é, o autismo não é uma doença. Não, né? não, é um transtorno. É uma condição neurológica. Então, exatamente. pode reconstruir as pontezinhas ali que não se fizeram naturalmente. Isso não quer dizer que vai ser igual, mais ou menos,
Na verdade, a gente não sabe, né? É a vida desse indivíduo que vai mostrar o resultado daquele esforço todo daquelas terapias. É verdade. Né? Uhum. Porque não vai ter uma solução e não vai ter um final igual para todo mundo. Não, são todos diferentes. A gente nunca sabe o que está sendo construído ali dentro daquela cabecinha, reconstruído, né? Exatamente. O que vem de dentro lá, às vezes a gente espera uma coisa e eles entregam outra. Exatamente. Sempre surpreende. Eu falei isso num podcast sobre a gente saber balizar as expectativas, aí falando para os pais, né? Porque é muito assustador. Eu falei também disso, acho que é um medo maior, assim, quando chega ao diagnóstico, assim, o futuro, né? O que vai ser do meu filho quando eu não estiver mais aqui? A maioria dos pais, na verdade, né? Fica com isso na cabeça. Meu Deus, mas e se médico, eu vir a faltar, como que a criança vai ficar? E um terapeuta esses dias falou pra mim, ei, e se for ele que vai cuidar de ti na tua velhice? E se não for teu filho típico, e se for ele? Sim, exatamente. Não se preocupa. Faz o que é possível para te fazer hoje. É o que eu sempre falo. Né? Porque a expectativa é uma coisa. O que vai ser, a gente não sabe. A gente não sabe o dia de amanhã. E tem a questão dos pais, exatamente. Eles criam uma expectativa muito grande em cima deles. Até eu acho um pecado, né? Sim. Você criar muita expectativa. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. É como a sua vida. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Exatamente. Não, você imagina. Isso não quer dizer que a gente não possa sonhar para os nossos filhos. A gente sempre pode sonhar para eles. Eu falo, sonho alto para os meus filhos. Se depender de mim, eles vão ser astronauta. Mas é com o pezinho no chão. Sim, né? Sim. Eles têm ali as limitações, eles têm as dificuldades deles. Vamos trabalhar isso aí. Um dia de cada vez. Deixar eles também mostrarem o que eles têm para oferecer, né? Exatamente. Não esperar algo e sem se essa frustrar. Pressão psicológica. Exatamente. Quando tu deixa fluir, quando tu diminui essa tua pressão maior em cima deles, tu vê que, nossa, mas ele tá fazendo... É uma coisa que vai fluindo, porque quando o pai ele pressiona demais a criança, ele sente que ele tá sendo pressionado, né? E não tem mais regra, né, gente? O mundo já mudou tanto. É o que eu falo assim, ó. Até pra nós, daqui 20 anos, eu não sei nem se quando eles tiverem 20 anos vai existir faculdade. Já mudou. A juventude hoje, por exemplo, tá tudo milionária dentro do tráfego pago. Isso existia na minha época de faculdade há 20 anos atrás? Não. Na minha época de faculdade, eu tava trazendo peça do Paraguai para montar meu primeiro computador. Hoje tá aqui, ó, na nossa mão. Bem isso mesmo. Então, assim, ó, não adianta a gente, né, criar coisas demais, porque a gente não sabe nem o que vai ser daqui 20 anos. Então, gente, eles têm que estar bem e aptos para serem felizes, ponto. O que forem fazer da vida... Tem um documentário que eu vi, muito legal. Eu adoro assistir filmes e séries sobre o autismo, né? E daí tem um documentário que fala de autistas, pessoas com autismo que estão tentando se relacionar, e um deles me marcou muito, que eu achei muito legal. Que já deixa a dica. Ele é um adulto, eu esqueci o nome, depois eu passo, mas é um adulto já funcional, mas ele desde pequeno tinha um hiperfoco em ônibus. Sabe as criancinhas, às vezes, que tem hiperfoco em moto, em carro? Sim. E daí no futuro, né, assim, na vida dele, ele se tornou um motorista de ônibus. E assim, ele é muito feliz ali, sabe? Às vezes é uma coisa assim que cada criança vai desenvolver a sua felicidade. E é isso aí. E ele tinha capacidade de ser um motorista. Ele atingiu o ápice da realização dele. Total. Também gostaria de enaltecer a terapia ocupacional, que quando a gente fala da ocupação, né, Dani? Fala também dessa inserção no mercado de trabalho. Sim. A terapia ocupacional com as crianças com autismo vai além dessa fase inicial, na verdade. A Dani até pode falar melhor disso, né, mas gente, depois nessa inserção assim no mercado de trabalho é muito importante. Esses dias eu estava escutando um podcast, vocês devem conhecer, daquela menina que é adulta, que agora ela está em todos os podcasts, a Tabata. Não sei se vocês já ouviram algum podcast dela. E que ela estava falando sobre isso, assim, gente... Ela chegou a falar da quantidade de vezes que ela foi recusada em entrevista de emprego porque ela sempre falou que ela era autista, apesar dela ser do nível 1, pelo que eu entendi. Não tem vaga para autista na empresa. Isso tem que ser mudado para ontem. Sim. Ontem.
Porque daqui uma década, sei lá, tô chutando números aqui, daqui a pouco vai estar igual o número. Você já tá para 1 para 30 e pouco Tá hoje. só aumentando. Oficialmente já vai para Sim, isso. 1 para 36. Vai. 1 para 30 e pouco, gente. E isso é quem tem acesso à questão de diagnóstico, né? Porque tem criança que não tem acesso. A gente está falando de crianças diagnosticadas. Exatamente. Então o número já é bem menor do que isso daí. É Eu isso. O que a gente está dizendo aqui, que eu falei no podcast anterior? Toda sala de aula tem uma criança autista. Ponto. Então todo mundo tem que aprender sobre isso. Todo mundo. E é uma coisa isso não assim, é mais uma coisa que só as famílias que estão dentro do espectro têm que saber lidar. Não, a sociedade tem que aprender. Porque tu vai conviver na rua com as pessoas. Tu vai cruzar no estacionamento do shopping. Teu filho vai ter um amiguinho na sala que é autista. E não é um bicho de 7 cabeças, gente. A gente só pensa de forma diferente. Exatamente. É diferente, mas não quer dizer que a gente não é normal. Cada ser com sua individualidade. É bem isso que acontece, né? Só que tem gente que acha que, sei lá, é um monstro. Não é bem assim. Uma pessoa incapaz, né, de realizar as funções do trabalho. Exato. Às vezes as pessoas dependendo com da autismo, função é até muito mais capaz. Muito, né? Não, dependendo do e interesse. A gente vê que vai muito pro lado da lógica. O pessoal pensa que é autista, ele vai me agredir. É a ideia mal formada do desconhecido, né? É bem isso, e não é bem assim. Vamos deixar aí as mensagens finais de vocês, que eu espero que tenham gravado tudo nos 2 pedaços, porque eu tenho mais de 1 hora frouxa aqui. Coisa boa. Quero agradecer de novo. Ai, adorei o nosso bate-papo. Quando puderem voltar, a gente grava de novo, com certeza. Bora. Vamos. Adorei, que tem muita coisa ainda para aprender com vocês. Sim. Dentro da área específica de vocês, o que vocês querem deixar aí de recado? Eu acho que... Vou falar da físio, né? A físio, hoje em dia, ela vem crescendo, mas ela, às vezes, passa despercebida para as famílias. E, às vezes, algumas questões que a gente vê na clínica, se fosse tratado junto com o físio na equipe, facilitaria muito o trabalho, o desenvolvimento da criança. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir propagar essa informação, eu estou agora começando o mestrado, por exemplo, na área do autismo, que daí eu estou estudando algumas questões assim que eu observo, vai ser muito bacana. Eu acho que essas informações que vêm crescendo, assim como o diagnóstico, o número de diagnósticos vem crescendo, os estudos também vêm crescendo. E isso é muito legal, a propagação da informação, e informação de qualidade, assim, né? Sim. Por exemplo, esse podcast. Então... eu tenho um pensamento otimista. A gente sabe que é muito difícil, para quem tá dentro sabe o quanto é difícil, mas também as pequenas e grandes vitórias que a gente vê todos os dias fazem realmente a gente ter esse otimismo, porque é muito lindo, assim. E assim, eu tenho a agradecer pelo convite, né? E falar que o pai, a mãe, ele pode atuar de uma forma simples, singela. Levar a criança no parquinho... Quem tem acesso ao mar, leva no mar. Quem tem acesso à piscina, leva na piscina. É importante a criança ter o contato com o meio ambiente, a areia. Mas vai se sujar. Deixa se sujar. Mas ele não tem uma coordenação boa para comer. Deixa ele comer sozinho. Deixa ele ter essa percepção de mundo, de amplas as maneiras, né? Coisas simples que tem pais que têm dificuldade, que acha que a criança não vai conseguir, mas às vezes essa questão da superproteção, ela tá atrapalhando a criança, né? Deixa ele vivenciar. Eu tive uma infância bem boa, porque pude correr. A criança precisa da chuva. Vai ficar doente. Não vai, gente. Tu vai ficar doente. Deixa lá tomar um banho de chuva, depois vai lá no banheiro dar outro banho. São momentos singelos, que parece bobo, mas não é. Levar a passeios, levar no parquinho, levar para a igreja, conhecer outras crianças, ter esse... mas ele pode bater no coleguinha. Mas isso acontece, isso é coisa de criança, independente se a criança tem o TEA ou não. Ele tem que vivenciar. Ele tem que vivenciar. Ele tem que experienciar. Isso é o que eu já falei em outro... Quando eu acho que foi no primeiro que eu falei junto com o Carlos, pai dos gêmeos, que a gente falou das dificuldades de sair de casa com eles. A gente até falou, gente, a gente não tá querendo assustar ninguém. É assim. Na fase que eles estão, essa é a nossa realidade. Tanto que eu falei, às vezes é menos cansativo a gente ficar em casa
Sim. do que a gente tentar fazer algum passeio na rua, porque vai passar por essas questões de se jogar, de dar crise, de vomitar. É difícil o dia que não vai numa praça de alimentação que não tem um vômito. E assim, são situações chatas que a gente tem que aprender a conviver. Mas também tem o outro lado, que é muito gostoso. E aí eu vou deixar aqui o meu relato como mãe, e mãe de gêmeos autistas, que assim, ó, eles vêm pra gente aprender a desconstruir. Total. É o que a Dani falou agora. Ai, mas eu tenho que ensinar o meu filho a comer, eu tenho que ensinar o meu filho a se portar, ter educação na mesa, é isso, aquilo. Gente, eles vêm assim pra dar um banho, assim, de água gelada na gente e dizer assim, tudo que tu achava que era o certo, que era a regra, não existe mais isso. Não existe. E é exatamente isso. É a gente aprender a vivenciar e a curtir as pequenas coisinhas de todos os dias. Porque as mínimas coisinhas, às vezes, num detalhe, tá ali o teu presente daquele dia. Que tu aprende a dar valor. Tu aprende a dar valor porque tu começa a ter a noção da dificuldade que é pra ele estar aprendendo e estar alcançando aquilo ali. E não tem preço. Não tem. Não tem dinheiro que coisas pague. que a gente não dava valor de criando nossos filhos típicos, ou a gente mesmo sendo típico, crescendo da forma normal, não enxergava aquilo ali como uma coisa de valor. Agora a gente enxerga como umas pequenas coisas, como subir e pular numa calçada, por exemplo. Sim. E subir de um obstáculo no braço de um sofá, por exemplo. Gente, vai ter a crise, vai ter se jogar, vai ter o que for, mas, gente, eu duvido, eu chego até a arrepiar, assim, ó. Quando vocês estão ali com uma criança que no mínimo do esforço que ela passou de fase, que ela conseguiu uma coisa, que ela entrou ali na clínica que ela não conseguia fazer, como é reconfortante, como é gratificante ver a conquista daquela criança, não é? E é pra gente como mãe também, como pai e mãe, porque assim, eu digo que é uma vitória de todo mundo. Quem ainda não tem esse olhar, não tem esse conhecimento, fica aqui o nosso podcast para trazer informação, espalhar informação para as pessoas aprenderem a ter esse olhar diferente para os indivíduos dentro do espectro, porque não julga pelo que tu tá enxergando, que às vezes a pessoa só enxerga o autista como uma criança deficiente. Ele é muito mais do que aquilo ali. Ele é muito maior do que o autismo. Ele é uma criança. Antes do autismo, ele é uma criança. E muito dos erros dos pais, às vezes até por desconhecer, esquecem que o filho é uma criança e trata ele apenas como um autista, né? E não. Antes dele ser um autista, ele é uma criança. Ele tem que brincar, ele tem que se divertir. Com todas as dificuldades que ele tem, a gente tem que tentar proporcionar isso para eles e ensinar através da brincadeira, ludicamente, que eles vão aprender com toda a paciência do mundo, todo carinho, todo amor. Eu acho que é essa mensagem que a gente deixa aqui hoje, que vocês dois acabaram de contestar aqui, dizendo que no trato, no manejo, na paciência, na repetição, na brincadeira, a gente ensina essas crianças e desenvolve eles para a vida. Pra vida, a qualidade de vida e a independência, né, que eles precisam. Ai, gente, adorei. Obrigado, tá? Foi eu ótimo. que agradeço, gente. Pra quem ficou, espero que tenham ficado. Quem não ficou, perdeu, porque tá maravilhoso esse podcast. Obrigada, só tenho a agradecer. Pedir mais uma vez para vocês deixarem um like, comentar, se tiver sugestões, se alguém quiser participar, também for especialista ou de uma família dentro do espectro, vai ser um prazer. Entre em contato, vou deixar as mídias todas abaixo deles também, vou deixar as mídias todas abaixo bonitinho para quem quiser entrar em contato, clínica, Instagram, tá? Vai ficar abaixo do vídeo, do podcast. Muito obrigado para quem nos acompanhou, espero vocês até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada.